Shalom, sou Isabel Silva, com mais vídeo desse canal. Kadima. Quero fazer uma outra análise sobre o chamado de José de Arimateia, baseado agora no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo do 50 a 53, que diz: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu-o, envolveu-o no lençol de linho e o colocou no sepulcro, cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. A palavra Arimateia é o nome próprio, masculino de origem hebraica, que significa alto, sublime. Apesar de Arimateia ser o nome próprio, era o nome de uma cidade da Judéia. José de Arimateia era um homem influente entre as lideranças, pois ele era senador, um homem de bem e justo. José de Arimateia não fez parte dos atos dos fariseus, nem dos escribas, nem dos príncipes e muito menos dos capitães da guarda, contra Jesus, Yeshua. Até porque o papel dele no propósito de Deus não era condenar Jesus, mas sim providenciar um lugar digno para o sepultamento de Yeshua Jesus, e foi justamente nesse sepulcro que ocorreu a ressurreição de Cristo. José de Arimateia fez parte do plano de Deus, pois ele mesmo esperava o reino de Deus, como mostra o versículo 51 do capítulo 23 de Mateus. Ele tinha em seu coração a fé em Jesus e a promessa da chegada do reino de Deus. Ele foi escolhido para esse propósito. Podemos dizer que um homem rico entrou no reino de Deus. Deus separou José de Arimateia para esse momento. Era necessário alguém com condições financeiras influente no meio da liderança política na época para providenciar o sepulcro para Jesus, Yeshua. Um dos 12 discípulos não teriam condições de fazer o que José de Arimateia fez. Deus coloca cada um na sua posição para cumprir os seus propósitos. José de Arimateia tinha acesso a Pilatos e ele era um homem rico na época. Por isso que Pilatos cedeu o corpo de Jesus para ele poder sepultar. Mais uma vez mostra que Deus o escolheu e deu a ele todas as condições para, no momento certo, poder usar as suas riquezas e influência para o rei Jesus, para aquele momento, Podemos ver um homem rico entrando no reino de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Sem José de Arimateia soubesse, ele cumpriu o propósito de Deus. Assim também pode ser comigo e com você. Nascemos com propósito de Deus, para executarmos, mas às vezes não enxergamos ou não sabemos qual o propósito de estarmos aqui nesta época, nessa geração. Por isso que é tão importante a gente buscar de Deus qual o propósito dele na nossa vida. Temos uma missão e devemos executá-la com excelência. Não devemos negligenciar o que Deus nos confiou, pois é uma honra sermos escolhidos antes de sermos gerados no ventre de nossas mães, para um propósito estabelecido por Deus. Quer uma dica? Comece pela humilhação. Se humilhe diante de Deus, como dizem, esbofeteie a sua alma em humilhação diante de Deus, de maneira que nada mais importa, além de sentir a presença de Deus e ouvir a sua voz. Vou deixar a descrição do vídeo que fala mais sobre o chamado de José de Arimateia, certo? Com o título Um Servo Oportuno. Se vocês gostaram, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe, comente com a Eterna, se abençoe a todos em nome do Shalom. Shalom.